Nosso evangelho de hoje é Mateus 5, de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Detalhes prévios desse texto. Jesus vê as multidões, os discípulos se aproximam dele e ele começa a ensiná-los. Jesus vê as multidões, vê o povo de Deus, vê a humanidade necessitada de uma total transformação, de uma vida nova, de um novo rumo, de uma nova lógica, de um novo horizonte, do verdadeiro encontro com Deus. Na planície do mundo não é possível elevar o homem, mas indica a lógica do poder, da dominação, dos que mandam e pensam somente em si mesmos, daqueles que agem somente em nome da comida, da bebida, saúde, sucesso, fama e prazer a qualquer custo. A isso chamam felicidade. É necessário subir a montanha de uma nova forma de vida, de acordo com a vontade de Deus. Uma vida aberta à ação do Espírito de Deus, guiada pelo poder do amor. A montanha é essa realidade da palavra de Deus, da experiência com o Salvador. É o Monte Sinai do Novo Testamento, lugar do projeto de Jesus Cristo para seus discípulos, a constituição do novo povo de Deus. Ali se encontram, próximos, seus discípulos, exatamente porque o lugar do discípulo é ao lado e voltado para seu mestre, pois serão seus continuadores na história. As bem-aventuranças trazidas por Mateus e Lucas são proclamações solenes, universais. São felicitações e congratulações aos que se colocarem na estrada da salvação. São um convite à sabedoria divina, à prática da lei de Deus, a uma verdadeira vida de humildade, simplicidade, obediência e confiança no poder de Deus. Além disso, determinam a condição daqueles que desejam viver segundo Jesus Cristo, com Ele e do jeito dele, pois serão chamados a uma vida toda voltada para Deus e para o próximo, transparecendo uma existência no serviço por amor. As bem-aventuranças são exatamente aquilo que foi vivido pelo próprio Jesus. Não são constatações do meio social simplesmente, mas realidade mesma de Jesus no meio de nós. As bem-aventuranças também são determinantes para um futuro de libertação e salvação. É por liberdade que todos gritam e lutam. Não se trata de qualquer liberdade, mas daquela dos filhos de Deus, daquela que vem da superação de si mesmo, da eliminação do pecado e da morte. Jesus é o portador da verdadeira libertação. Sua presença é sinal do reino de Deus presente entre os homens. É a intervenção de Deus a favor dos pobres, famintos e sofredores de modo geral. Em Lucas, há um olhar mais voltado para a realidade concreta dessas pessoas.
Em Mateus, há, além disso, uma preocupação espiritual dessa situação. Em suma, Jesus se interessa em ir às águas mais profundas das misérias humanas e espera uma resposta interior de todos que forem tocados por ele. Aquele ou aquela que fizerem das bem-aventuranças seu projeto de vida não se tornarão mais fracos, como afirmava Nietzsche. Pelo contrário, encontrarão a força legítima do combate e da vitória, porque não se trata de qualquer combate, mas da luta e da vitória sobre si mesmo. Agora, isso será possível porque antes houve um chamado de Deus. Deus separa aqueles que ele tornará participantes dele, portanto, de sua santidade, para que sejam visibilidade dele. Em outras palavras, esse projeto de vida é o projeto da santificação dos filhos de Deus, de quem se tornou filho por querer de Deus, através do Filho. Aquele que é santo por essência, torna participante dele, da sua santidade, para ser concretamente manifestação dele na história. Então, as bem-aventuranças trazidas pelo Santo dos Santos, por Jesus Cristo, é para que nós, como discípulos separados, participantes dele, sejamos manifestação da santidade de Deus em toda parte, de tal modo que um discípulo é, em todo lugar, a visibilidade de Deus. Como isso vai se tornar presente? Repare que cada bem-aventurança vai dizer de modo bem claro aquilo que vai fazer cada discípulo nessa manifestação de Deus através do seu projeto na vida do escolhido, daquele que foi separado e se tornou participante de sua santidade. Bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, aqueles que por livre vontade e por iniciativa de Deus despojam-se de tudo o que possuem. Aqueles que não acumulam nada para si, que sabem empregar o que possuem em benefício dos demais, que estão de mãos vazias diante de Deus e inclinados só para Ele, que não são autossuficientes, orgulhosos, mas que fazem de suas vidas um verdadeiro dom, porque descobriram que precisam ser semelhantes a Deus na humildade, até porque o orgulho é separação de Deus. São eles os anauim da Sagrada Escritura. Um ponto importante aqui de Mateus é o de coração, significando que nem todos os pobres são bem-aventurados, pois a expressão de coração exprime, por exemplo, a diferença entre possuir para si e possuir para servir. Se para si é rico, se está a serviço, é pobre. Jesus não diz que todos devem ser indigentes, mas que todos não retenham para si. Portanto, pobres do mundo e ricos de Deus. Bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque serão consolados. Todos aqueles que são afligidos pelas injustiças da sociedade e de toda forma de dominação interesseira. Aqueles que são forçados a viver com a canga no pescoço, ludibriados em seus direitos, manipulados para interesses vis, massa de manobra nas mãos de ditadores e tiranos de modo geral. A eles, Deus concederá a consolação no final, a justificação de suas vidas, uma vida jubilosa. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. São mansos todos aqueles que, apesar de sofrer os desmandos dos dominantes, ou mesmo de qualquer inimigo, não recorrem à violência, evitam o ódio e não querem a vingança, mas, pelo contrário, tolerando o que lhes faz sofrer, optam por uma vida de serviço. Desarmados e decididos, à semelhança da ação de Jesus, colocando-se à disposição do bem maior, até mesmo dos seus inimigos. Então,
Manso é todo aquele que duplamente se fortaleceu pela luta interior de superação dos conflitos internos, de desejos de vingança e pelo surgimento de uma decisão livre de contribuição na salvação do outro. Esses possuirão o reino de Deus. Convém assinalar que Jesus é o manso, em Mateus 11, 29, e por isso mesmo, servo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça de Deus é a realização do seu plano salvífico. Portanto, ter fome e sede de justiça significa empenhar-se para salvar o irmão, a sociedade, o mundo inteiro. Significa colocar em prática a vontade de Deus, ser apaixonado, gastar-se pela verdade, apaixonado por Deus e por essa verdade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso é todo aquele que se empenha para ajudar quem necessita, que não teme gastar sua vida pelo bem do outro, que procura ser uma presença amiga onde existe a dor e tenta aliviar tal sofrimento, que tudo faz por causa do amor da verdade e da verdadeira vida. São todos aqueles que praticam as obras de misericórdia e têm um coração voltado para a miséria. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqueles que procuram viver segundo a vontade de Deus, que não colocam nada nem ninguém no lugar do Senhor, que não são dúbios na fé, que não pregam o que não desejam viver, são os que amam, mesmo carregando um madeiro. Os que não são idólatras nem adúlteros no seu coração. São aqueles que não conduzem suas almas para o mal e procuram viver sinceramente a verdade. Estão sempre de olhos fixos naquilo que Deus deseja. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Todos aqueles que não cruzam os braços diante da violência do mundo, na própria sociedade, na sua comunidade ou até mesmo na sua família. Todos aqueles que se esforçam o máximo possível para evitar os conflitos, as guerras, a violência e toda sorte de desgraça para a vida humana. Aqueles que promovem a todo custo a vida humana segundo a vontade de Deus, que querem o bem para todos, que defendem todos aqueles de grandes males, são capazes de perder a vida para salvar a tantos outros, por exemplo, numa legítima defesa. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em Lucas, há outros verbos como odiar, rejeitar, insultar e difamar para expressar essa bem-aventurança que coloca o discípulo na total obediência a Jesus, o Filho do Homem. São eles aqueles que têm conhecimento da tribulação advinda por causa da fidelidade a Jesus Cristo, ao amor, à verdade e à vida. Entendem que lutar sempre para o bem do outro não é somente um desafio interno, mas algo que incomoda quem ganha às custas dos inocentes. São perseguidos porque são verdadeiros, são autênticos, estão no caminho certo, desmascarando os que se escondem nas peles de ovelhas para destruir a vida dos demais. Sabem do que aconteceu com os profetas que vieram antes deles, sabem do que aconteceu a Jesus, são conscientes da cruz que devem carregar pelo bem que fazem. Se no Antigo Testamento só eram considerados bem-aventurados se Deus interviesse, no Novo, o fato mesmo da perseguição já demonstra que são bem-aventurados, pois o motivo do sofrimento já os identifica com Cristo. Em suma, quem realmente busca o Senhor. Sofonias responde afirmando: buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. Esse texto inspirou também Mateus na construção do conjunto das bem-aventuranças. Os humildes que buscam o Senhor são aqueles que formam o resto de Israel. Aqueles que largaram tudo para viver exclusivamente da vontade de Deus. Homens e mulheres santificados justamente por não temer as potências do mundo, nem o martírio. Passaram pela grande tribulação em Apocalipse 7,14.
No contexto do Novo Testamento, Jesus olhou justamente para esse resto, que por meio do próprio Jesus se tornou Filho de Deus. Diz São João: caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3, de 1 a 3. Como filhos, todos são chamados a ser configurados a Cristo. O mundo observa os mais elevados financeira e intelectualmente, aqueles que têm um grau elevado de cultura. Jesus fez o inverso. Escolheu o que o mundo despreza, o resto, os incapacitados, aqueles sem sabedoria humana, 1 Coríntios 1:26. Aqueles considerados pelo mundo como estúpidos para confundir os sábios, fracos para confundir os fortes, sem importância, desprezados e sem serventia para mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para mostrar sua força que se manifesta no amor transformador e libertador. Nós fazemos parte dessas escolhas de Jesus. Não somos os melhores, os mais elevados, os expoentes do mundo. Somos os que Jesus quis que fôssemos e por isso devemos caminhar para alcançar o que Deus tem preparado para nós. Assim agiram homens e mulheres, pessoas simples, mas totalmente voltadas para Deus e que hoje recebem as honras do altar porque lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14b. Certamente nem todos foram mártires, mas sem dúvida alguma todos eles enfrentaram guerras internas gigantescas para permanecerem fiéis ao amado Jesus Cristo. Tiveram que enfrentar as ideologias do mundo, os poderes tirânicos e as ilusões de um mundo sem Deus. Eles levaram a sério o chamado de Deus e a amizade com Ele. Por isso, se tornaram pessoas imitáveis. 1 Coríntios 11:1, dignas de honra e respeito. Em si, eles manifestam o poder salvífico de Deus, felizes por serem filhos de Deus, através do Filho Jesus Cristo, e por terem agido de modo semelhante a Jesus, servo, e ainda procurado a pureza do Mestre. Basta conferir 1 João 3, de 1 a 3. É por isso que, desde o começo, a Igreja já venerava esses grandes homens e mulheres santos que doaram suas vidas pelo reino de Deus. A partir do século II, a veneração era grande. Tão grande que no final do primeiro milênio, a Igreja criou o processo de canonização, para organizar tudo isso, pesquisar bem, ver a vida desses homens e mulheres, para se tornarem de fato essas referências. Olha, apontando para todos que é possível chegar àquilo que Deus quer, aquilo como diz Pedro, São Pedro na sua primeira carta, 1,16, o que ele vai dizer? Sede santos, porque eu sou santo. Mateus 5:48, sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Portanto, pessoas que se dedicaram totalmente. Isso foi tão importante que já no século IV, a Igreja no Oriente criou essa solenidade para venerar todos esses santos. Depois a Igreja toda, como um todo, Oriente e Ocidente. Que maravilha estarmos celebrando esse momento importante. Os canonizados e os que são desconhecidos, mas que participam da glória do Senhor. Portanto, só Deus é santo em essência e separa aqueles que de fato Ele os quer. Santifica-os, tornando participantes de sua natureza e através deles se manifesta. Por isso que cada santo é visibilidade da santidade de Deus de modo concreto na história. Que sejamos, eu e você, também santos, apaixonados. E para chegarmos a isso, já temos o projeto. Essas bem-aventuranças são esse grande projeto que vai nos conduzir, nos modelando, por ação do Espírito Santo, a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.